Estamos de volta com mais um programa Diretrizes, que fala sobre vida e carreira. Continuamos aqui agora com o Moacir. Ele é o diretor comercial da empresa BMF, uma consultoria de treinamento e gestão. Ele atende vários segmentos do mercado, está em Joinville há mais de 3 anos e está aqui contando um pouco da sua história, como é a rotina, como é a vida, como é o trabalho de uma consultoria, como é gerir como executivo uma empresa que atende outras empresas, que faz treinamento, que faz avaliação de desempenho, que muda a estratégia, que dá diretrizes para as empresas que ele atende. Moacir, como funciona a tua rotina, Moacir? Ser diretor eu sei que não é fácil, eu sei que você tem aí prioridades com relação a clientes, a preparação de conteúdo, atendimento principalmente. Como funciona essa rotina? Como é a vida de um executivo, para que as pessoas saibam o que precisa, quais são as competências, qual é a habilidade principal para gerir uma empresa de consultoria, uma empresa que tem que levar respostas, soluções, que tem que às vezes dar diretrizes para os outros executivos. Como funciona isso, Moacir? Joia, Salles. É bastante corrido. Acredito, muito corrido. Eu sei que deve ser. Exato. Para você conseguir sucesso na carreira, seja qual for, você tem que se dedicar bastante na questão de aprimoramento, de autoaprimoramento. Autoconhecimento é importantíssimo, Moacir. A minha rotina começa muito cedo. Eu acordo muito cedo, um pouco depois das 6 horas da manhã. Já procuro ler as notícias, procuro fazer isso através da internet, jornais online, aquela coisa toda, você precisa estar inteirado. E eu costumo, Salles, já preparar a minha agenda na noite anterior. Eu já estabeleço, já procuro ver o que eu vou fazer naquele cliente que eu vou atender, porque via de regra eu já tenho os contratos fechados, eu já tenho a minha rotina programada na semana, então eu já procuro fazer a minha agenda na noite anterior. Eu chego do trabalho, eu descanso um pouco e já vou para a minha agenda, já estabeleço o que eu vou fazer, qual é o meu papel dentro da empresa. É um papel consultivo, né? O consultor, ele orienta para caminhos novos, caminhos bons, como você citou. O que o consultor faz propriamente? Ele está ali para aprimorar a empresa. Então, eu já diagnostiquei primeiramente a necessidade da empresa, eu já vou com isso preparado. Então, eu acordo muito cedo, já vou para o meu cliente cedo, eu procuro fazer 4 horas de atendimento por período, em cada cliente, em clientes distintos. Perfeito, Moacir. Só voltando um pouquinho aqui, muito breve, você tocou num assunto muito importante, que é uma carência. Isso tem a ver com planejamento. Planejamento pessoal e profissional. No caso do Moacir, ele disse que ele acorda cedo e ele prepara a agenda do dia seguinte na noite anterior. E eu me lembro de ter passado por uma experiência assim e aprendi há muitos anos atrás de mapear na noite anterior 3 coisas importantes para o dia seguinte. E eu tenho feito isso como hábito, numa caderneta que fica em casa. Quando eu chego em casa, eu vou naquela caderneta e eu anoto lá 3 coisas pessoais para o dia seguinte e 3 coisas profissionais que eu tenho que fazer no dia seguinte. É claro que eu tenho muito mais do que 3 coisas, mas aquelas 6 coisas, elas ficam guardadas na minha mente, elas ficam ali como um compromisso de cumprimento que eu tenho. Então você tocou nesse assunto, eu lembrei dessa dica e eu quero dividir ela com você. Então eu tenho 3 coisas pessoais que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu anoto na noite anterior. Eu também anoto 3 coisas profissionais da minha rotina, no meu trabalho, que eu tenho que executar no dia seguinte. Isso gera uma facilidade de você mapear a tua agenda para o dia seguinte. Exatamente. Você já acorda já com aquilo intrínseco na tua mente e facilita muito o meu dia a dia. Tem sido assim, tem sido um sucesso. Eu quero dividir isso com você, que funciona, Moacir. Pode continuar. Então, essa questão de metas, Salles, é uma coisa muito importante. Eu costumo falar isso para todos os meus clientes, para toda a equipe dos meus clientes. É muito importante nós estabelecermos pequenas metas, metas diárias, metas semanais, metas mensais. Porque quando você cumpre uma pequena meta, uma meta tangível, obviamente, isso te causa uma sensação de bem-estar, uma sensação de vitória, que é fundamental para qualquer profissional. Então, aquele que não estabelece meta, ele pode chegar a qualquer lugar que está bom. Aquele que estabelece meta e consegue realizá-la, concretizá-la, dá aquela sensação de vitória,
que te faz evoluir cada vez mais. Eu procuro fazer isso o tempo inteiro através de leituras, eu leio bons livros, leio bons conteúdos, fico me nutrindo de bons conteúdos que a internet oferece e principalmente um ponto que você citou. É preciso diagnosticar com muita propriedade a necessidade do cliente. O cliente muitas vezes contrata um consultor e nem sabe o que ele quer. Então cabe a você como consultor, não é simplesmente visar o honorário no final do mês. É prioritariamente diagnosticar a necessidade verdadeira do cliente e oferecer aquilo que vai fazer ele evoluir, porque a consequência disso é o teu nome ficar melhor no mercado e você conseguir outros clientes por meio da indicação desse seu cliente. Esse é o foco principal. Fantástico, eu acredito muito no planejamento e acho que a dedicação que você dá ao teu dia a dia, no sentido de colocar 100% do teu foco na tua agenda e nos teus clientes, facilita muito o teu trabalho. Porque atender outras empresas, atender outros executivos, mostrando para eles ideias e soluções, requer um diagnóstico preciso, requer uma dedicação. E eu te parabenizo, Moacir, porque fazer consultoria nos tempos modernos não é fácil. Não é fácil. Hoje o conhecimento, as pessoas estão muito bem informadas, as pessoas estão muito bem preparadas em termos de informação, em termos de técnicas. E você chegar numa empresa, fazer um diagnóstico e apontar uma direção, é uma profissão louvável, porque todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de apoio, todos nós precisamos de um conselho. Então, eu parabenizo você pela iniciativa de continuar nesse mercado de consultoria e que você seja muito bem sucedido, né? Continue crescendo e conquistando cada vez mais clientes e ajudando a desenvolver o mercado empresarial. Na verdade, um consultor faz isso. E essa dica é para você que pretende um dia tornar o seu conhecimento um produto, ensinar com o que você já aprendeu, que o objetivo principal de um consultor ou de uma consultoria é tornar melhor o mercado empresarial, tornar melhor as empresas para o mercado. Então, parabéns por isso mais uma vez. E fala um pouquinho mais de como é o atendimento, como é que você faz, qual é a característica de um consultor em termos de atendimento. Ok, Salles. O atendimento, como nós já falamos da preparação, do planejamento, fica um pouco mais fácil. Só que tem um detalhe bastante interessante no processo de consultoria. Okay. Nós dependemos totalmente da equipe que está envolvida dentro da empresa. Okay. Nós dependemos deles porque o consultor, ele orienta. A execução deve ser feita pela equipe do cliente. Então, cabe ao consultor ter o jogo de cintura para trazer toda a equipe para si, para conquistar a equipe, ser persuasivo, sempre com coerência, sempre com a verdade, imperando sempre a verdade. E você já chega com o teu planejamento, olha, você percebe uma melhoria na empresa. Então você incita a pessoa do setor a executar da forma que você está sugerindo. Por vezes é a implantação de uma simples planilha, por vezes é a usabilidade completa de um software que já existe na empresa, mas muitas vezes, eu te digo, Salles, o índice de empresas que não se prevalecem de software, até possuem, mas não utilizam, é muito grande. Você está dizendo que existem empresas que têm o recurso, têm a técnica e a ferramenta e não faz uso devido dela, não tira exatamente o proveito que ela pode oferecer, é isso? Exatamente, Salles. É importantíssimo que você escute isso, hein? Você tem software de gestão que pode facilitar muito o trabalho seu, dos seus empregados e te dar muita informação. Eu imagino, conheço um pouco do que você está falando, Moacir. E os softwares foram feitos para isso, né? Para facilitar a vida, gerar informação e reduzir o fluxo de papel e de rotinas, né? Esse é o objetivo do software. E eu te digo uma coisa que de repente é uma frase bastante manjada, mas o bom da consultoria é que normalmente nós não precisamos reinventar a roda, Salles. A empresa ela já conhece as soluções que o mercado oferece. Na grande maioria das vezes, ela já possui equipe capacitada para tal, para evoluir o desempenho da própria empresa, mas ela está um pouco perdida ou ela está um pouco acomodada. Então não é necessário reinventar a roda. Normalmente nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos usar os próprios recursos que a empresa já tem, mas só incitamos a utilização correta. Perfeito. Bom, terminamos esse segundo bloco. Esse papo, essa conversa está muito gostosa e penso que está muito instrutiva também. Voltamos já para o terceiro e último bloco.